O 8º dia acabou. Você tem mais 2 dias para trabalhar. E desses 2, só mais um dia para trabalhar seriamente. Mesmo um dia é suficiente se trabalharmos seriamente, exatamente como a técnica quer que se trabalhe. Você se beneficia muito. Outra coisa importante: continue a compreender a técnica corretamente para que possa fazer uso correto dela quando voltar para casa. Caso contrário, mesmo se trabalhar duro, seriamente, não trabalhando de modo correto, deixará de receber os benefícios que a técnica deveria fornecer. Continue a compreender 2 aspectos da técnica. Ambos são igualmente importantes. Ambos têm a mesma importância e são inseparáveis. São como as 2 asas de um pássaro, que devem ser do mesmo tamanho e ter a mesma força, senão o pássaro não poderá voar. Como 2 rodas de um carro de boi, devem ser do mesmo tamanho e ter a mesma força, senão o carro não anda. Ambas têm a mesma importância, consciência e equanimidade. Se estiver consciente e não estiver equânime, é inútil. E se estiver equânime, mas não estiver consciente das sensações, é inútil. Estar consciente das realidades externas, das realidades grosseiras, aparentes, é bom, porém não é vipassana. Não basta estar consciente da realidade grosseira relativa à sua estrutura física e mental. A estrutura física, todas as atividades do corpo, disso tudo você está consciente. A estrutura mental, certas emoções muito solidificadas e grosseiras vêm à mente, e você está consciente. Isso ajuda, mas não é esse o ensinamento do iluminado. Ele queria que você trabalhasse com as sensações do corpo. Havia mestres antes do Buda. Havia mestres contemporâneos ao Buda. Havia mestres também depois do Buda. E quase todos, com exceção dos envolvidos em algum tipo de atividade moral. Senão, todas as pessoas verdadeiramente santas recomendavam a mesma coisa. Não reaja aos objetos das suas portas sensoriais. O formato, a forma, a cor, a luz, o som, o aroma, o sabor, o toque e o pensamento podem ser agradáveis, podem ser desagradáveis, mas não reaja a eles. Não gere desejo, não gere aversão. Isso não era nada de novo ensinado por Gautama, o Buda. Essa não era a sua iluminação. Sua iluminação foi ir ao fundo do problema. Todos os demais davam importância a Salayatana, as portas dos 6 sentidos e seus objetos, como se o desejo e a aversão surgissem por causa desses objetos das 6 portas sensoriais. No nível aparente isso é verdade, mas a sua descoberta foi Salayatana Pachaya Passa. As portas dos 6 sentidos, ao entrar em contato com os respectivos 6 objetos, e passa Pachaya Vedana. Com esse contato começa uma sensação no corpo, agradável ou desagradável. E Vedana Pachayatanaha. Seu desejo, sua aversão, só começam após você experimentar a sensação no corpo. Este era o elo perdido. Alguns continuavam a praticar como sair do desejo, como sair da aversão, mas no nível superficial. A raiz nunca era tocada. Não percebiam ser preciso descer até o nível da sensação no corpo para arrancar a raiz da impureza. Essa foi a contribuição de Gautama, o Buda, à humanidade. Como sair do sofrimento a partir do nível mais profundo. Se perdermos isso, então nossa consciência não é uma consciência completa. Consciência das sensações no corpo e equanimidade para com as sensações, agradáveis ou desagradáveis. Essas são as 2 rodas dessa carroça, as 2 asas desse pássaro. Ambas devem ser do mesmo tamanho e ter a mesma força para o seu progresso. Você começou a observar a sua respiração e a observar a respiração em uma área pequena. Quando ele quis que você fizesse isso, havia um sentido por trás disso. Se trabalhar em uma área maior, a mente não se torna tão aguçada. A mente vai sentir apenas sensações muito grosseiras. Uma dor aqui, uma pressão ali, um calor ali. Nunca se tornará aguçada. Quanto menor a área de consciência, mais afiada, mais sensível se torna a mente.
E quando você chegou ao terceiro dia, começou a ter sensações nesse ponto. Você reduziu a área ainda mais e teve sensações nessa área reduzida. Ficou fácil ter sensações por toda a parte. Esse é um estágio muito importante na trilha da libertação. Precisamos alcançar esse estágio em que temos sensações por toda parte, grosseiras ou sutis, mas por toda parte. Nenhuma parte do corpo deve permanecer em branco, ou seja, sem sensação. As sensações estão presentes o tempo todo, porém é preciso que a sua mente se torne suficientemente sensível para senti-las. Esse é um estágio muito importante. Mas não se pode forçar isso. Simplesmente acontece naturalmente. Seu trabalho é continuar a se mover. Mantenha a atenção por 1 minuto onde não houver sensação nenhuma, e depois continue a se mover. Depois fique por 1 minuto. Muito pacientemente, percebe que sua mente se torna cada vez mais sutil, cada vez mais sensível e começa a perceber sensações por toda a parte. Um segundo estágio muito importante, é a dissolução de toda a estrutura da mente e da matéria. Essa estrutura se transformará em meras vibrações. A isso ele deu o nome de Banga. Banga significa dissolução total. De novo, você nada pode fazer. Deixe que ocorra naturalmente. Você continua a observar e, automaticamente, sua mente se torna cada vez mais sutil, mais afiada, mais sensível. A lei da natureza é assim. As sensações intensas, solidificadas, grosseiras começam a se dividir, dissecar, desintegrar sem parar. Começam a se dissolver sem parar. Isso é Banga. Você começa a ter um fluxo livre de sensações muito sutis por todo o corpo. Esse é um estágio muito importante e, contudo, ele diz ser uma experiência muito perigosa. Perigosa no sentido de que, tendo superado todas as sensações desagradáveis, grosseiras, solidificadas, de repente chega a esse fluxo muito agradável de vibrações. Devido ao velho padrão de comportamento da mente, você começa a desenvolver desejo e apego por esse fluxo. Ah, é tão maravilhoso! E ele diz, esse é o perigo, um perigo enorme. Podemos permanecer equânimes com as sensações desagradáveis, esperando que desapareçam, e começarmos a experimentar sensações mais sutis, como experimentado por outros. Mas quando vem a mais sutil, ficamos tão apegados. Esse é um estágio que ele diz ser muito assustador, muito perigoso. Precisamos tomar muito cuidado para não desenvolver nenhum apego a essas sensações sutis. Caso contrário, o progresso se interrompe. E não só o progresso se interrompe, mas ocorre um retrocesso, porque você vai começar a gerar novo desejo, novo apego. Quando sumirem as sensações agradáveis, o fluxo de sensações sutis, isso não é eterno, surge e desaparece. Então, de novo, surgem sankaras profundamente enraizados que de outra forma não teriam subido à tona. Porque você começou a sentir um fluxo de vibrações sutis, porque você alcançou o estágio da dissolução total, só então um sankara profundamente enraizado pode subir à tona. Se a natureza desse sankara for muito grosseira, você começará de novo a ter sensações grosseiras, desagradáveis. Você se sente tão deprimido. Começa a sentir, estou regredindo. Estava tendo sensações tão maravilhosas e agora, veja, estão ausentes. Agora tenho essas sensações desagradáveis de novo. Você não compreendeu bem o Dhamma. Começou a jogar o jogo das sensações. É isso o que vivemos fazendo a vida inteira. Um som, agradável ou desagradável, uma visão, agradável ou desagradável, um aroma, agradável ou desagradável, um sabor, agradável ou desagradável, um pensamento, agradável ou desagradável. Agora, da mesma forma, uma sensação no corpo, agradável ou desagradável, e você continua a reagir com desejo ou com aversão. Que diferença faz? Você não compreendeu o Dhamma. Apesar de avisos repetidos, vemos alguns alunos, é claro que poucos, mas existem, que participam de cursos após cursos sem compreenderem a técnica. Não entendem Dhamma, continuam a saborear as sensações agradáveis e a gerar aversão pelas desagradáveis.
Ficam jogando o jogo das sensações. E isso não é vipassana, de jeito nenhum. Você precisa ser muito cuidadoso para compreender a essência da técnica corretamente, para trabalhar corretamente e obter os benefícios próprios dessa técnica. Precisa descer até o nível da raiz, o nível da sensação, e precisa ter equanimidade no nível da sensação, com qualquer que seja a sensação que surgir. Toda sensação, grosseira ou sutil, agradável ou desagradável, tem a mesma característica, a característica de surgir e desaparecer. É isso que você precisa experimentar. No caso da sensação solidificada, intensa, grosseira, o surgimento é evidente, mas após algum tempo, mais cedo ou mais tarde, desaparece. Parece permanecer por algum tempo, surge, parece permanecer e desaparece. Quando essa sensação muito intensa, solidificada, grosseira se dissolve e se transforma em vibração, a característica continua a mesma: surgir e desaparecer. Agora ocorre com grande rapidez. Tão logo surge e desaparece, com grande rapidez, alta frequência. Mas a característica permanece a mesma. Essa característica deve estar bem clara em sua mente. Veja, está mudando, mudando, mudando. Portanto, nenhum desejo, nenhuma aversão. É assim que você vai mudar o padrão de comportamento da mente. Caso contrário, bem lá no fundo, o processo de multiplicação continua. Sankara após sankara. A cada momento você gera um sankara ou outro, porque existem sensações a cada momento enquanto estivermos vivos. A cada momento há uma sensação ou outra, e o nível mais profundo da mente está sempre em contato com essas sensações. Se estiver dormindo ou acordado, está em contato com as sensações do corpo, 24 horas por dia. Por exemplo, se você estiver em sono profundo. Embora, em relação a isso, somente a sua mente consciente entra em sono profundo. A mente, chamada de inconsciente, está sempre consciente das sensações do corpo. Digamos que um mosquito o mordeu. O inconsciente, o chamado inconsciente, logo sente. Sensação desagradável. Espanta o mosquito, mata o mosquito. A sensação desagradável continua lá. Coça ou esfrega a mordida. Assim, a noite toda, o mosquito vem, morde. Você não percebe, sua mente consciente não percebe. Isso revela existir uma grande barreira entre o consciente e o inconsciente. Da mesma forma, quando acordado, a mente consciente estará ocupada com objetos externos em um nível muito grosseiro. Mas o inconsciente, a assim chamada mente inconsciente, está sempre em contato com as sensações do corpo e reagindo a elas. Quando há pressão em algum ponto, reage. A dor em qualquer ponto, reage. Coceira em algum ponto, reage. Essa reação é contínua. Isso se tornou o padrão de comportamento da sua mente inconsciente. A não ser que você modifique esse padrão de comportamento no nível mais profundo, não estará saindo do seu sofrimento. Você estará apenas tentando consertar os galhos, os ramos, as folhas, as flores, as frutas da árvore. Mas a raiz não está sadia, está decaindo. Enquanto a raiz não for sadia, sua árvore não terá saúde. Sua mente consciente não pode ser saudável enquanto o inconsciente permanecer pouco saudável. Então o Buda descobriu que precisamos trabalhar com o nível inconsciente mais profundo da mente. E é isso o que você começou a fazer. Você deve ter isto sempre em mente. Preciso trabalhar com o nível mais profundo da minha mente. Há muitas outras técnicas, muitos outros tipos de meditação. Não estamos aqui para condená-las. Mas no que concerne a esta técnica, ela o leva a trabalhar imediatamente com a profundeza da mente. Se você perder a profundeza da mente, é inútil porque o processo de multiplicação continuará, sankara após sankara. A cada momento você gera um sankara de desejo ou aversão, e o tempo todo o sankara de ignorância. Você não sabe o que está acontecendo. Isso é sofrimento. Todo sankara é sofrimento.
A lei da multiplicação existe. No mundo exterior, no mundo da vegetação, também existe esse processo de multiplicação. Então, bem lá dentro, existe o processo de multiplicação. E há como interromper essa multiplicação e mudar esse padrão de comportamento. No mundo exterior, uma pequena semente, semente da árvore banyan, a figueira da Índia. Em países tropicais, temos essa enorme árvore chamada banyan. A semente é pequena, como a semente de gergelim. Essa pequena semente contém essa enorme árvore. Se for plantada, nasce uma árvore e fica enorme. Dura séculos, tem vida longa. Uma semente começa a dar frutos. A cada estação, centenas de frutos. E por tantos séculos, frutas após frutas, milhares de frutas de uma só semente. Por mais longa que seja a vida dessa árvore, a um dado momento irá envelhecer, morrer e tombar. Acabaram-se as frutas. No nível aparente, podemos dizer que uma semente gerou milhões de frutos, mas mesmo depois a história não acaba. A multiplicação continua. Entenda como continua. A lei da natureza é assim. Cada fruta contém uma semente da mesma qualidade, uma ou mais. E cada semente contém uma enorme figueira, uma enorme banyan. Milhões de frutas, milhões de sementes, e cada semente contém uma enorme árvore. Interminável processo de multiplicação. A natureza também nos ajudou a compreender como interromper esse processo. É verdade que cada semente contém uma árvore banyan, mas essa semente exige solo fértil, exige água, exige estrume, fertilizante. Se for lançada em terreno pedregoso, não crescerá. A árvore banyan não crescerá. Porém, nossa dificuldade é que essas sementes de sankaras, milhões e milhões delas, chegam por causa da semente que um dia plantamos. Tantas vêm agora. Continuamos a dar bom fertilizante a cada semente que vem. Continuamos a lhes dar solo muito fértil. Ah, meu sankara, continue a crescer. Ah, meu sofrimento, continue a crescer. Quanta ignorância! É isso que continuamos a fazer. É como carregar conosco um tanque cheio de gasolina, cheio de combustível. Vem uma faísca, entra em contato e há uma enorme explosão. Milhares e milhares de novas faíscas. Você não percebe que cada faísca gerada irá agora trazer centenas e milhares de faíscas. E a cada nova faísca, você volta a jogar toda aquela gasolina, multiplicando sem parar. No nível intelectual, entendemos. Essa multiplicação é tão perigosa para mim. Não devo gerar sankaras. Cada sankara é tão prejudicial. Cada sankara é a multiplicação do meu sofrimento. Mas isso é apenas uma compreensão intelectual. A não ser que você pratique como deve ser, no nível das sensações, não poderá sair do sofrimento. Sabemos muito bem. Alguém traz fogo em minha direção para me queimar. É melhor eu deixar pronta a mangueira. Quando ele vier, vou abrir a água e apagar o fogo depressa. Entendemos isso no nível intelectual. Mas na realidade, quando alguém vem com fogo, eu abro a minha bomba de gasolina. Queima, queima. Eu jogo um balde de gasolina nele. Você queima, eu queimo, nós dois queimamos. Mais tarde você percebe. Aquilo foi muito errado. Eu não deveria ter feito aquilo. Quando o fogo foi trazido em minha direção, deveria ter usado água e não gasolina para apagá-lo. E você procura seu Deus Todo-Poderoso, ou esse ou aquele Deus ou deusa, e reza. Cometi um erro. Me perdoe, por favor. Cometi um erro. Da próxima vez, você comete o mesmo erro, e da próxima vez o mesmo erro. Você não está saindo desse erro, porque ignora o que acontece lá no fundo. Não adianta. Lá no fundo existe sempre essa erupção vulcânica, essa negatividade, essa reação de negatividade. Você não pode sair dessa negatividade a não ser que comece a observar as sensações no corpo. Precisa sentir as sensações. Uma parte importante da técnica consiste em tornar sua mente bastante aguçada, bastante sensível para perceber as sensações. E a outra parte da técnica é: permaneça equânime. Permaneça equânime. Não reaja, não reaja. Continue a entender. Isso é anicca.
Não se trata de uma crença falsa. Não aceite porque assim disse o Buda, nem porque assim disse a tradição. Perceba através de sua própria experiência. As coisas surgem e mais cedo ou mais tarde desaparecem. Surgem, desaparecem. Após tudo se dissolver, o surgir e desaparecer ocorrem com maior rapidez. Mas a mesma realidade continua, surgir e desaparecer. É anicca. É impermanente. Dessa maneira, começa a mudar o padrão de comportamento no nível mais profundo da mente. Isso é muito importante. Você precisa entender isso. A lei da natureza é tal que tão logo você deixa de gerar novos sankaras, os velhos sankaras começam a vir à tona e a ser erradicados. Quando permanecemos equânimes, sobem à tona. Você permanece equânime, sobem à tona. Ficam cada vez mais fracos e se evaporam. Essa é a lei da natureza. Foi isso o que percebeu essa pessoa iluminada. Essa foi a sua descoberta. Ele disse: Sankhara Pachaya Vijnana. o elo na cadeia chamado Vijnana, a consciência da mente. A cada momento surge, desaparece. E a causa mais imediata é Sankara. Cada vez que se gera um Sankara, surge o Vijnana do momento seguinte, a consciência do momento seguinte. De novo você gera um Sankara e surge a consciência. No momento seguinte, você gera um Sankara e surge a consciência. Assim, o processo continua sem cessar. No fim da vida, um Sankara muito forte erguerá sua cabeça e dará um forte impulso. O Vijnana surge em outro corpo. E continua. Essa verdade foi percebida pelo iluminado. Como fazer cessar? Enquanto você continuar a gerar sankaras, esse fluxo irá continuar. Quando você deixa de gerar novos sankaras, o processo inverso terá início automaticamente. Um exemplo, esse fluxo de mente e matéria e o fluxo da vida. Mente e matéria. Para a vida da matéria, para o fluxo da matéria, você precisa fornecer alimento material. Com o auxílio desse alimento material, o fluxo da matéria continua. O fluxo da mente também exige um alimento mental, Sankara. Só então continua. Digamos que um dia você não comeu nada, fez jejum. Você fez jejum e mesmo assim o fluxo da vida continua. Você decide jejuar por 2 dias e o fluxo da vida continua. 5 dias, 10 dias, jejuou por 1 mês, 2 meses. Finalmente o corpo morre porque deixou de alimentá-lo por tanto tempo. Se você deixou de alimentar o corpo durante tanto tempo, por que demorou tanto para morrer? Qualquer acumulação que tivesse de gordura, etc., começou a ser consumida. Quando aquilo também foi consumido, não havia mais alimento, então morreu. O mesmo princípio se aplica ao fluxo da mente. Você continua a fornecer sankaras. Quanto à alimentação do corpo, até uma só vez em 24 horas é suficiente para o seu sustento. Mas para que o fluxo da mente continue, ele deve ser alimentado a cada momento. Com esta técnica, você aprende a não dar novo alimento. Suponhamos que nesse momento não tenha dado novo alimento. Apenas experimentou a sensação, apenas sorriu. Anicca. Não tem nem desejo, nem aversão, nem ignorância. Está apenas consciente e não reage. Não gera nenhum sankara. Mesmo assim, o fluxo da mente não parou. No momento seguinte, e de novo no momento seguinte, você não gerou nenhum sankara. De novo no momento seguinte, você não gerou nenhum sankara. No entanto, o fluxo da mente continua. Como continua? O mesmo princípio, agora com seu velho estoque de sankaras. Quando você deixa de fornecer um novo sankara ao fluxo da vida, o velho precisa vir à tona. Vem à tona e surge um novo Vijnana. De novo, você não deu nenhum sankara. O velho vem à tona e surge um novo Vijnana. E assim flui. Quando todos os sankaras tiverem sido consumidos, então você estará livre. Você estará libertado de todos os sofrimentos.
Esse princípio existe. Só desse modo, experimentando, começaremos a compreender como os velhos sankaras vêm à tona. Digamos que você tenha gerado um sankara de raiva. Você percebe que as sensações que o dominam são muito desagradáveis porque uma reação bioquímica teve início. Por causa dessas sensações desagradáveis, por causa da reação bioquímica que começou a fluir, de novo você gera raiva. Você gerou um novo sankara. Mais uma vez, essa reação bioquímica é gerada e há uma sensação desagradável. E por causa dessa sensação desagradável, você volta a gerar raiva. Esse círculo vicioso é a multiplicação do seu sofrimento. Continuamente, continuamente. Continuamente, continuamente. Sankara após sankara. Você gerou raiva. Como resultado, uma reação bioquímica muito desagradável teve início. Você não reage. De novo, continua por algum tempo. Você não reage, não reage, não reage. O padrão de comportamento começa a mudar. Para mudar o padrão de comportamento, precisamos ir ao nível mais profundo da mente, ao nível das sensações, e evitar reagir. Então, você perceberá como começa a eliminar o estoque. Um exemplo é dado. Você tem combustível, uma pilha de lenha. Você toca fogo e começa a queimar. Enquanto arde, joga mais lenha na fogueira. Continua a queimar. Você joga mais lenha. A nova lenha que você acrescentou começa a ser consumida. Os pedaços da lenha velha permanecem enterrados no fundo. Camadas após camadas ardem, o fogo continua a crescer. Chega mais lenha. Se deixar de fornecer mais combustível, o fogo começará a consumir o restante. Mais cedo ou mais tarde, consumirá tudo. As pessoas entendem esse princípio de formas diferentes. Como são erradicados os velhos sankaras? O fato é que são erradicados. Como são erradicados? Cerca de 30 anos atrás, um cientista pesquisador do Ocidente veio ao meu professor. Ele era um amigo do meu amigo. Ouviu dizer que na Birmânia havia uma técnica e um professor que ensinava a mudar o padrão de comportamento negativo e levar uma vida de paz e harmonia. Todas as contaminações acumuladas da mente são erradicadas por essa técnica. E sendo um cientista, ele queria examinar e ver como acontecia. Então ele veio para a Birmânia. Normalmente meu professor não dava mais do que um curso de 10 dias a um estudante novo. Mas de alguma forma ele decidiu considerar esse caso um caso meritório. Deu-lhe de imediato um curso mais longo. 10 dias de Anapana. Ele trabalhou nisso. E começou uma reação tão forte que às vezes nós o víamos pulando uns 20 centímetros do chão enquanto meditava. Meu professor sorria. Um dia ele me disse, vá ver como ele está meditando. Cada um tinha uma cela de meditação. Olhei pela abertura da sua cela e vi que ele estava apoiado nos ombros, com os pés para o alto. Todo o seu corpo tremia, como se estivesse possuído por um espírito. O que está acontecendo? Então fui e falei com meu professor. Ele sorriu e riu e disse, ótimo, deixa acontecer, é bom para ele. E continuou com o que estava fazendo. Mais tarde, soubemos tratar-se de um pesquisador na indústria aeroespacial. Ele descobrira e ajudara a produzir mísseis balísticos intercontinentais com ogivas nucleares. Uma pessoa dessas, que sankaras não teria? Uma pessoa que cria o fogo dos infernos, que causa a morte de milhões de pessoas. Que tipo de sankaras? Precisavam sair daquela forma. Meu professor estava sorrindo. Deixe vir, deixe vir. No final do curso, ele se sentia tão leve, tão feliz, tão maravilhoso. Meu professor disse, ótimo, todas aquelas impurezas foram removidas e você está mais leve agora. E ele disse, eu estou mais leve, me sinto mais feliz de fato, mas não entendo como minhas impurezas, minhas contaminações da mente, podem ter saído através dessas sensações. Como posso aceitar isso? Meu professor riu e disse, ótimo, não aceite. O Buda também costumava dizer, não aceite. Não aceite só porque eu disse ser assim. Não aceite porque a tradição diz ser assim, ou porque a escritura diz ser assim. Continue a experimentar por si próprio. Quando entender por sua própria experiência e verificar
que sim, essa é a verdade e isso é ótimo, somente então aceite. E ele voltou para casa. Depois de alguns dias, ele escreveu uma carta. Essa meditação tem me dado tantos resultados maravilhosos. Eu era uma pessoa muito instável. Vivia tão tenso, sempre tive relações muito difíceis com meus superiores e com os subordinados. E nem com a minha mulher tinha uma relação muito boa. Agora tudo mudou. Ou melhor, fui eu quem mudei. Uma grande mudança aconteceu comigo. Acho tudo tão bom, tão bom. No entanto, não entendo o que as sensações têm a ver com a remoção das minhas impurezas. Eu sou um cientista. Como posso aceitar isso? Alguns anos mais tarde, ele voltou. Trabalhou em Vipassana de novo em um curso longo. E ao voltar para casa, enviou uma longa carta com um longo artigo. Ele era engenheiro metalúrgico, especialista em purificação de metais. O metal usado na nave espacial, etc. E ele escreveu: temos um princípio, uma teoria. Se certo metal precisa ser purificado, deve ser ultra puro. Nem mesmo uma partícula, nem uma só molécula em milhões de moléculas pode ser uma molécula estranha. Precisa ser 100% puro. Para obter essa pureza total, fundimos o metal em um bastão e o passamos por um anel que seja 100% puro. Esse anel, por ser puro, desenvolve um certo tipo de magnetismo que começa a eliminar todas as impurezas do bastão. Todas as moléculas estranhas, mesmo uma em 1 milhão, devem sair. As moléculas restantes estão em tal boa condição que o metal fica muito fortalecido. Ah, foi isso que o Buda descobriu. O anel da consciência pura, movendo-se da cabeça aos pés e dos pés à cabeça. Se esse anel não for puro, a técnica não funciona. Se o anel estiver reagindo, desejo, aversão, não funciona. Mas se for puro, não reage, nenhum desejo, nenhuma aversão, continua a purificar. Era essa a sua maneira de compreender. Cada pessoa entende da sua própria maneira, mas o fato é que realmente purifica. Há quem me diga, há um princípio exemplificado nas baterias recarregáveis. Continuamos recarregando e as baterias são recarregadas. Deixamos de recarregar e automaticamente começam a descarregar. Nada fazemos para descarregá-las, só deixamos de carregá-las. Ah, isso também é um princípio. Há quem me diga, veja esses brinquedos de corda. Dá-se corda, dá-se corda. Quando se para, o brinquedo dança um pouco e automaticamente acaba a corda. Você não faz nada, apenas deixa de dar corda. O Buda deu um exemplo. É como pegar uma corda e ir torcendo, torcendo as duas pontas da corda. Se de repente você solta, pruf, 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 vai se abrir. Essa é a lei da natureza. Você deixa de gerar novos sankaras e os antigos são necessariamente eliminados. Quando se multiplica, quando se gera novos sankaras após novos sankaras, o processo de erradicação não pode começar. Há sempre um processo de multiplicação. Isso significa que o processo do seu sofrimento está sendo multiplicado. Toda vez que o sankara se multiplica, seu sofrimento se multiplica. Tão simples de entender e, no entanto, tão difícil. As pessoas esquecem e continuam a gerar sankara após sankara, sofrimento após sofrimento. É isso o que precisamos aprender. Permaneça consciente das sensações e não reaja às sensações. Consciência das sensações e não reação às sensações. Tão simples. Essa é a técnica. Se praticar isso, obterá sem dúvida resultados. Pouco a pouco, sua própria experiência vai lhe mostrar isso. Como a dona de casa que compra sabão ou detergente para lavar roupa suja. Se usar o sabão, uma sujeira é removida. Não compete a essa dona de casa determinar qual o elemento químico no sabão que atacou a sujeira para descobrir como o pano foi purificado. Essa é a tarefa dos pesquisadores, dos cientistas, dos estudiosos. Deixe que eles façam isso. Mas uma pessoa comum compreende que o sofrimento existe. A infelicidade existe por causa do padrão de comportamento de se gerar sankara após sankara.
Você deixa de gerar sankaras e verifica estar saindo do seu sofrimento. O seu padrão de comportamento está mudando. Pessoas muito viciadas em sua raiva verificam que estão saindo da sua raiva. Viciados em paixão saem de sua paixão. Viciados em qualquer tipo de impureza começam a sair do vício. O resultado é visível, a prova é visível, porque você a experimentou. E você só a aceita quando começa a experimentar a verdade que lhe faz bem. É isso o que Buda viveu ensinando: equanimidade, equanimidade. Sua equanimidade interna deve se manifestar como equanimidade externa. Equanimidade na sua vida diária, onde vicissitudes são inevitáveis. O ensinamento não era apenas para monges e monjas, era também para leigos. Um grande número de leigos costumava vir a ele. Um grupo veio e lhe perguntou: Senhor, não estamos preparados para nos tornar monges nem monjas. Precisamos viver como leigos. Será que a técnica vai funcionar para nós? Iremos nos libertar? Com certeza, a técnica é para todos. Quando alguém vira monge ou monja, se desfaz das responsabilidades mundanas. Pode dedicar toda a sua vida a essa busca, e o resultado virá mais cedo. Mas como leigo, a pessoa tem múltiplas responsabilidades e com todas essas responsabilidades não pode dedicar tanto tempo. Então demora um pouco mais, mas funciona até mesmo para leigos. Proferiu um sermão e explicou como a técnica funciona para leigos. Como leigo, a pessoa precisa cuidar de todas as suas responsabilidades. Se for um chefe de família, não fuja de suas responsabilidades. Sua responsabilidade para com sua família, para com a sociedade, para com seus parentes deve ser honrada. Ao mesmo tempo, continue a praticar. O Buda citou 32 benefícios para os leigos, chefes de família. Como adquirir esses 32 benefícios de Dhamma? Cada um é superior ao anterior. E assim, quando ele chegou ao último, ao mais elevado, ele disse: Buddhassa loka dhamme cetang yasana kampati ashokam virajang khemang etang mangalamuttamang etang mangalamuttamang. Essa é a beatitude mais elevada da vida. O que é? Buddhassa loka dhammehi. Quando se entra em contato com as vicissitudes da vida, altos e baixos, e todo mundo deve entrar em contato com as vicissitudes da vida, então Chittang yassana kampati. sua mente não se deixa abalar, permanece firme e equilibrada. Assokan, você não começa a chorar. Não gera infelicidade na sua vida. Virajan, você não gera impureza na sua mente. Keman, você não gera um sentimento de insegurança na sua mente. Você sempre se sente seguro. Está na trilha de Dhamma, nada pode dar errado. Essa é a beatitude mais elevada. Equanimidade diante de todas as vicissitudes da vida, especialmente quando ocorrem coisas desagradáveis. É bem fácil ser amável quando a vida flui mansa qual doce canção, mas a pessoa de real valor é aquela capaz de sorrir quando dá tudo errado. E é tão comum as coisas darem errado, tudo dá errado tantas vezes, e no entanto você sorri. Não como um ator ou uma atriz, você sorri de dentro. Uma sensação muito desagradável pode estar presente e você sorri diante dessa sensação. Anicca. Você também é anicca. Quero ver quanto tempo vai durar. É esse o ensinamento do Buda. A lei da natureza é permanecer equânime em qualquer situação, diante de todas as vicissitudes da vida. E você descobre, maravilha. Tudo aquilo que pregava, ele praticava. Mesmo na sua vida, uma pessoa iluminada enfrenta vicissitudes. Altos e baixos são inevitáveis. Ele começou a ensinar esse Dhamma a 5 de seus companheiros, depois para 50, para 500, para 5.000. Assim começou a se espalhar, se espalhar, se espalhar. Quase toda a população do norte da Índia começou a praticar Dhamma durante o tempo do Buda.
As pessoas eram beneficiadas. No entanto, algumas pessoas eram radicalmente contra ele, em parte porque não entendiam o que estava ensinando. Talvez pensassem: ele ensina algo contrário à nossa religião, à nossa tradição. Nossa religião vai acabar por causa dos seus ensinamentos. E, em parte, era uma questão de sobrevivência, porque eles eram sacerdotes. Se o povo começar a seguir esse ensinamento, acabam-se os ritos, os rituais, as cerimônias religiosas. E ele diz: basta você se observar e purificar sua mente e levar uma vida saudável, uma vida feliz. Como podem esses ritos e rituais ajudar? Sem ritos e rituais, eles perderiam seu sustento. Por isso eles se opunham. Como eles podiam impedir sua pregação? Havia uma maneira. Naqueles dias eram realizados grandes debates públicos e ocorria bastante baderna. As pessoas vinham com muitos seguidores, gritavam e debochavam. Não havia um debate verdadeiro, era mais uma forma de arruaça. Mas apesar disso era popular, e se alguém fosse derrotado, as pessoas não aceitariam seu ensinamento. Eles então vieram discutir com ele, debater. Mas quando chegaram ao portão do seu ashram, começaram a coçar a cabeça. Ele é uma pessoa muito inteligente. Como podemos debater com ele? Mesmo recorrendo à baderna não é fácil, porque ele responde com tanta calma. Vamos organizar alguns pontos a serem debatidos, e que um de nós seja o líder. Você será o líder. Um deles disse: está bem, eu serei o líder. Vamos anotar todos os pontos. Sim, anotar todos os pontos. Você não usa cabelo comprido emaranhado. Sim, sim, sim. Naquele tempo, todos os ermitãos usavam cabelo emaranhado. Você não usa nem bigode comprido nem barba. Sim, 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 bigode comprido ou barba. Você não usa colar de contas, nem rosário em torno do pescoço. Sim, sim, sim. Você não usa a pele de um veado ou outro animal em torno da cintura. Sim, sim, sim. Você não esfrega cinzas do seu corpo. Sim, sim, sim. Aí, de repente, alguém disse: todas essas questões já foram levantadas. Quando as pessoas levantam essas questões, ele sorri e diz: eu não gosto dessas coisas. Se você gosta, use. Eu não estou discutindo com você. Use se quiser. Como podemos reclamar de algo que ele não faz? Vamos encontrar algo de errado na sua prática, no seu ensinamento. Tá bem, jogue isso fora, faça uma nova lista. O que é que ele prega e o que ele pratica? Ele prega sila, moralidade, e pratica moralidade. Como podemos reclamar disso? Moralidade é maravilhosa. Se alguém leva uma vida de moralidade e ensina os outros a levarem uma vida de moralidade, não podemos reclamar. O que mais? Ele ensina samadhi. O que é samadhi? Domínio da mente. Domínio da mente? Eu venho tentado há tantos anos e não consigo dominar a minha mente. Se alguém tem uma técnica que faz a pessoa dominar sua mente, é maravilhoso. Como podemos reclamar disso? Não. O que mais? Ele ensina panya. O que é panya? Um processo pelo qual todas as impurezas da mente são removidas. As impurezas são removidas? Nem um pouco das minhas impurezas têm sido removidas. Se impurezas são removidas, maravilha. Como podemos discutir acerca desse ponto? Isso não. Que mais? Nada mais. Ele não fala em mais nada. Ele diz: eu ensino e pratico somente sila, samadhi e panya. Todo o resto, suas crenças, seus dogmas, suas filosofias, não me dizem respeito. Eu não tenho nada a ver com isso. Vocês podem ir em frente como quiserem, mas esses três são importantes. São a essência de Dhamma. Então eles foram embora, porque não podiam discutir. Mas, de alguma maneira, algo precisava ser feito para acabar com aquela pregação. E uma maneira seria descobrir algum escândalo. Se não existe escândalo, cria-se um. E para um monge, que escândalo pode haver? Só pode haver dois tipos de escândalos: dinheiro ou mulher. Dinheiro. Não podemos criar um escândalo com dinheiro porque ele deixou para trás sua vida de leigo, com todos os luxos de um príncipe e nada carrega consigo. Mas mulher, sim, algo pode ser feito a respeito, porque tanto homens quanto mulheres vêm aprender dama com ele. Então treinaram uma moça bonita. Todo final do dia ela ia ao ashram do Buda e dormia sob uma árvore usando maquiagem pesada, etc. E no dia seguinte, com os cabelos soltos, saía dizendo: ah, que noite maravilhosa com Samana Gotama. Passei uma noite maravilhosa. As pessoas ouviam isso.
que houve? Do que ela está falando? 2 dias, 3 dias, 7 dias, e então parou. Cerca de 8 meses mais tarde, havia uma grande reunião. O Buda estava ensinando o Dhamma. Um grande número de seus discípulos estava lá. O soberano do país, rei Pasenadi, estava lá. O chefe comandante, o primeiro-ministro estavam lá. Anatta Pindika estava lá e mãe Visakha estava lá também. A moça veio. Tinha colocado um pedaço de madeira sobre a barriga, amarrado com barbante e coberto com seu vestido. Então veio gritando e xingando. Ó cabeça raspada, se nada tem para o seu filho que está para nascer, então peça a essas pessoas ricas, seus discípulos. Eles deveriam fazer alguma coisa. Todo mundo ficou estarrecido. O que ela está dizendo? Por que está falando do Buda dessa maneira? Buda sorriu. Só amor, só compaixão. Minha filha, você sabe a verdade do que está dizendo. Eu sei a verdade do que você está dizendo. Só amor, só compaixão. Teria sido fácil para ele pedir ao soberano, que era seu grande devoto. Ela está mentindo, corte sua cabeça. Sua cabeça teria rolado. Mas nesse caso, o Buda não seria o Buda. Só compaixão, só compaixão. Essas vibrações de compaixão estavam presentes. Os barbantes se soltaram e o pedaço de madeira caiu no chão. Dhamma funciona. Katvan kathamudrang yugabhiniya Chanchaya duttavachanang janakaya madhye Santena soma vidhina jitva munindo. Ele teve sucesso por causa da calma da sua mente, a harmonia da sua mente, a paz da sua mente. Ele não brigou. Você nunca pode ter sucesso brigando. Isso ele praticou em sua vida. Tantas situações ocorreram em sua vida e ele manteve sua mente tão calma, tão tranquila, tão pura, tão harmoniosa. Bom para ele, bom para todos. Mais um incidente. Um velho Brahmane estava muito zangado. Esse tal de Buda está ensinando algo inteiramente contrário à nossa religião. Até os membros da minha família, meus filhos e noras, todos abandonaram nossos ritos e cerimônias. Sentam-se em um canto e fazem essa respiração, sensação. O que eles estão fazendo? Ele vai estragar a nossa religião toda. Preciso ir lá rachar o seu crânio. Só assim vou parar o seu ensinamento. E muito zangado foi até o Buda. Chegou mais perto, xingando. O Buda disse, meu velho, você parece estar muito agitado. Venha, sente-se, vamos discutir o seu problema. Mas o velho tinha tomado uma decisão. Não vou começar a discutir com ele, porque ele é uma pessoa muito sabida. No instante que começar a discutir com ele, minha raiva vai se dissipar. Se minha raiva se dissipar, não serei capaz de rachar o seu crânio. Preciso manter a minha raiva. E continuou a chegar perto, xingando. Buda diz, meu velho, me responda apenas uma pergunta. Você recebe visitas na sua casa? Sim, tantas visitas vêm à minha casa. O que isso tem a ver? Me diga, alguns visitantes talvez lhe tragam um presente. Sim, algumas visitas trazem presentes. O que você tem a ver com isso? Digamos, um visitante lhe traz um presente e você não aceita esse presente. O que acontece então? O que acontece? O presente fica com a pessoa que o trouxe. Meu velho, quero lhe dizer a mesma coisa. Você veio como um visitante até minha casa. Trouxe de presente suas ofensas. Eu não as aceito. Elas ficam com você. São sua propriedade, não minha. O velho era uma pessoa muito inteligente. Ele tinha apenas um véu fino, uma cortina tênue de ignorância que lhe impedia de compreender a verdade. Essa cortina se levantou e ele começou a entender. Como é que durante a vida inteira as pessoas nos trazem presentes? Uma ofensa de presente e, em retorno, nós damos 10 presentes. Eles trazem 10 presentes e nós devolvemos 100 presentes. Esse intercâmbio de presentes é: seja infeliz, eu serei infeliz. Gautama Buda, como é que aprendeu essa técnica em que não aceita nenhum presente? Sente-se, meu velho, sente-se. Feche os olhos, observe a respiração,
Observe a sensação, observe a sensação. Você precisa se observar. Se você não se observar, não pode sair desse problema. Isso é um grande problema para todo mundo. Esse homem, Bharadwaja, praticando, tornou-se um arahant, uma pessoa totalmente iluminada, e pelo resto da vida continuou a servir os demais, a servir os demais. Toda a técnica é assim. Se não aprender equanimidade no nível profundo da mente, lá onde residem as sensações, não poderá esperar resultados satisfatórios. Quando trabalha de forma correta, observando as sensações e permanecendo equânime, os resultados aparecem. Qualquer coisa que ocorrer no exterior provoca uma sensação dentro do corpo, agradável ou desagradável. Qualquer coisa que ocorra no exterior provoca uma sensação no corpo. Se você permanecer equânime com essa sensação, então toda decisão que tomar será uma decisão sadia. Qualquer ação que faça será uma ação saudável. Não que essa técnica vá torná-lo inativo. Irá torná-lo muito ativo. Não se trata de dizer que agora sou um meditador de Vipassana. Deixe qualquer um vir e me cortar como um legume. Não me importo. Não. Você fica repleto de vida. Uma vida ativa. É a vida de reação que vai embora. Reação é sempre cheia de negatividade, cheia de sofrimento. Agora existe ação, e a ação será positiva, boa para você e boa para os outros. Essa mudança virá. Muitas vezes terá que tomar uma atitude drástica, vocal ou física, mas no fundo a mente estará cheia de amor, cheia de compaixão. Onde quer que for necessário uma atitude drástica, é preciso tomá-la. Por exemplo, uma criança corre em direção ao fogo ou a uma cobra venenosa. Para a criança, é um brinquedo com que brincar. Você não pode permitir isso. Use toda a sua força e afaste a criança. A criança vai chorar, não vai gostar. Mas você precisa afastar a criança. Você não tem nenhuma raiva da criança, só compaixão, só boa vontade. Você quer ajudar a criança, mas precisa usar de força. Se uma pessoa muito forte, um agressor, ataca uma pessoa fraca e você diz: eu sou um meditador de Vipassana, não me importo. Eles estão sofrendo por causa de seus próprios karmas. Não é isso que Dhamma ensina. Você vai tomar uma atitude drástica, vai impedir que o agressor cometa esse erro. Se você não fosse um meditador de Vipassana, também teria tomado essa atitude drástica contra o agressor, mas teria tido compaixão pela vítima, o mais fraco, e muita raiva do agressor. Agora é diferente. Você tem compaixão pelo fraco, mas tem mais compaixão ainda pelo agressor. É uma pessoa ignorante. Ele não sabe o que está fazendo. Não está só prejudicando essa pessoa fraca, está prejudicando a si próprio. Gera tanta negatividade, tanta má vontade. Assim, ele faz mal a si próprio. Não entende. É tão ignorante que não entende palavras suaves. Precisamos usar palavras duras. Essa é a única linguagem que entende. Você precisa tomar atitudes drásticas, atitudes muito drásticas, mas cheias de amor, cheias de compaixão. Em primeiro lugar, precisa examinar a si próprio. Sempre que for preciso tomar uma atitude drástica, examine-se e veja. Aqui estão as sensações que estou experimentando por causa da situação externa. Estas são as sensações e não estou reagindo a elas. E essa pessoa contra quem vou tomar uma atitude drástica, tenho compaixão por ela, nada além de compaixão. Então, sim, a técnica começou a funcionar para você. Muitos incidentes na vida do meu mestre, Sayadaw Bakin, ilustram isso. Às vezes tomava atitudes drásticas. Às vezes aqueles que não eram muito ligados a ele duvidavam. Que tipo de professor de Vipassana é ele? Às vezes ele grita tão forte. Como pode ser? Mas para nós, os mais próximos, era evidente. Quando ele gritava, não havia um pingo de raiva. E mesmo assim parecia estar furioso. No fundo, havia somente amor e compaixão. Ele era um disciplinador muito severo. Até no seu escritório, quando trabalhava para o governo, e também no centro de meditação. Quaisquer regras que houvesse, qualquer disciplina, todos os alunos precisavam trabalhar de acordo com elas.
O propósito de nossa vinda para o centro de meditação era aprender Dhamma e crescer em Dhamma. Se não estávamos trabalhando corretamente, então era inútil. Portanto, ele era, às vezes, muito severo. Havia celas de meditação, e acontecia de alguém sair da cela de meditação e começar a passear. Meu professor perguntava: Ei, o que você está fazendo? E o estudante talvez respondesse: Ah, senhor, aconteceu que precisei sair da minha cela. Tudo bem, vou voltar. Após algum tempo, saía de novo. Ei, o que houve? E de novo, uma desculpa qualquer. Quando verificamos que essa pessoa não estava trabalhando de acordo com a disciplina, então, na sala de meditação, Sayadaw disse: Goenka, preciso usar palavras duras com essa pessoa. Vou lá embaixo. As celas são uns 5 ou 6 degraus abaixo. Ele desce, bate na porta e grita. E esse é o grito de um grande mestre de Vipassana. Parece um terremoto. O centro de meditação inteiro começa a tremer. Ele grita, depois sobe aqueles 5 ou 6 degraus, sorrindo e rindo. Goenka, gritei com o sujeito, gritei. Que tipo de grito era esse? Cheio de amor, cheio de compaixão. Assim, muitas vezes na vida, precisamos tomar decisões difíceis, porque a pessoa não entende nenhuma outra linguagem. Tome essas decisões difíceis, mas sempre com amor, sempre com compaixão, sempre com boa vontade. Se houver até mesmo um pingo de má vontade, você começou a se prejudicar. Como pode ajudar os outros? Se você nem mesmo pode ajudar a si mesmo, não pode ajudar mais ninguém. Em primeiro lugar, precisa ajudar a si mesmo. Seja forte para ajudar uma pessoa fraca. Se você for manco, não poderá apoiar outro manco. Se você for cego, não poderá indicar a trilha para outro cego. Em primeiro lugar, torne-se muito saudável. Ajude-se primeiro e, então, poderá começar a ajudar os outros. Buda disse: Neste mundo vejo 4 tipos de pessoas. Um grupo de pessoas corre da escuridão para a escuridão. Outro tipo de pessoa corre da luz para a escuridão. Um terceiro grupo de pessoas corre da escuridão para a luz. E o quarto grupo corre da luz para a luz. Ele nunca fez nenhum sermão sobre misticismo. Swakkhato Bhagavata Dhammo. O ensinamento é tão claro. Então, quando ele dizia algo que pudesse ser interpretado de outra forma, explicava imediatamente. Que escuridão, que luz. Como se corre de um para o outro. O primeiro grupo. Da escuridão para a escuridão. Alguém está cheio de sofrimento, de diversos tipos. Problemas com saúde, dinheiro, família, sociedade. Por toda parte há sofrimento. Isso é escuridão. Uma vida de escuridão, sem felicidade alguma. E a cada momento só se gera raiva, ódio. Estou nessa posição por causa de fulano, por causa de Beltrano, por causa de Cicrano. Raiva contra fulano, ódio contra Beltrano, má vontade para com Cicrano. A escuridão já está instalada e estamos plantando sementes de escuridão. O sofrimento já se instalou e estamos plantando sementes de sofrimento. Essa raiva, ódio, má vontade, nada trará além de sofrimento. Então nosso futuro também será cheio de sofrimento. O presente é sofrimento e o futuro será sofrimento. O segundo grupo, correndo da luz para a escuridão. A luz. Alguém está bem com relação a dinheiro, saúde, família, sociedade, tem uma boa posição social, mas vive na loucura, uma vida tão egocêntrica, tão egocentrada, odiando a todos. São todos sujeitos inúteis. Eu sou tão esperto. Por isso sou tão feliz. Tenho tanto dinheiro, posição, poder, status. Odiando todo mundo. Está feliz agora. Por causa de algum bom karma do passado, está cercado de coisas agradáveis. Mas a cada momento, a semente que planta é uma semente de sofrimento. Portanto, da luz, essa pessoa está correndo para a escuridão. A terceira pessoa é igual à primeira pessoa. Tem sofrimento por toda parte, mas dentro de si há sabedoria. Continua a sorrir. Ah, esse sofrimento veio por causa de certos karmas negativos do passado. Deixe-me acertar minhas contas. Continuo a praticar Vipassana.
Anicca, Anicca, Anicca. O motivo do meu sofrimento parece ser essa pessoa, mas com certeza essa pessoa não é a razão do meu sofrimento. É apenas um veículo. Meu sofrimento estava destinado a vir através dessa pessoa ou através de outro alguém. Assim, geramos somente amor e compaixão para com a pessoa. Estamos plantando uma semente de amor, de compaixão. Agora há muita escuridão, mas o futuro vai conter luz, luz. Mais cedo ou mais tarde, essa escuridão desaparece e a luz virá. A semente que plantamos agora é uma semente de luz. Trará luz e felicidade. E a quarta, da luz para a luz. Todas as comodidades da vida estão ao seu redor. Dinheiro, saúde, sociedade, família. Mas continuamos a entender. Temos sabedoria. Tudo isso se deve a um karma positivo do passado. E por melhores que sejam os meus karmas, não são eternos. A fruta não é eterna. Irá acabar. Então agora preciso fazer bom uso de todo esse dinheiro, posição, poder e status que tenho pelo bem dos outros, para o meu sustento, para o sustento dos que dependem de mim e depois pelo bem dos outros. Então o tempo todo você gera amor, compaixão, boa vontade. Amor, compaixão e boa vontade. Todas as suas ações vocais, físicas e mentais são para o bem dos outros. Está plantando uma semente de luz. Da luz, corre para a luz. Da felicidade, você corre para a felicidade. Não devemos permanecer na primeira ou na segunda categoria. Precisamos ficar na terceira ou na quarta. Terceira ou quarta, não nos cabe decidir. Às vezes, nossa vida estará cheia de escuridão por causa dos karmas passados. Às vezes, nossa vida estará cheia de luz por causa dos karmas passados. Mas somos os senhores do karma presente. Buda disse: Attahi attano natho, attahi attano gati. Você é seu próprio mestre, ninguém mais. E você é o mestre do seu futuro, ninguém mais. O que quer que tenha ocorrido no passado, passou. Mas agora você não deve gerar um só sankara que lhe traga sofrimento. Você é seu próprio mestre. Seja o mestre do presente. O futuro nada mais é do que o filho do presente. Se você for o mestre do presente, se tornar seu presente cheio de dama, então o seu futuro será automaticamente repleto de felicidade. Não haverá escuridão no futuro. Desenvolva esse domínio do momento presente. Isso é Vipassana. Seja mestre do momento presente. Nesse momento, eu sou meu próprio mestre. Não vou plantar nenhuma semente de sofrimento. Não vou plantar nenhuma semente de escuridão. Vou plantar somente sementes de luz, sementes de felicidade, boas para mim e boas para os outros. Os resultados virão sem falta. Bons resultados virão sem falta. Compreenda a técnica como se deve. Durante esse dia, o último dia que tem para trabalhar seriamente, remova tantas impurezas quanto for possível e se estabeleça na técnica. Você precisa estar consciente das sensações e equânime com as sensações. Consciente das sensações, equânime com as sensações. Consciente das sensações e equânime com as sensações. Deixe o resto para a dama. Certamente os resultados serão bons. Continue a crescer em dama. Continue a crescer em dama. Dama é tão formidável, tão maravilhoso. Possam todos vocês receber os melhores frutos de dama. Possam todos desfrutar da verdadeira felicidade, verdadeira paz, verdadeira harmonia, verdadeira harmonia. Savat Sav Mangalam